Nos últimos anos do Império, a alta sociedade do Rio de Janeiro vivia de duas coisas com a mesma intensidade: criação impecável e crueldade casual. Quando Afonso de Alencar, Duque de São Clemente, atravessou um salão cheio de moças de seda e mães desesperadas para estender a mão a uma criada de cabelos castanho claros e dedos marcados por sabão, o silêncio foi tão completo que se ouviu o cristal de uma taça sendo pousado do outro lado da sala. Chamaram-no de louco. Chamaram a moça de capricho. As risadas acabaram quando ele puxou, com as próprias mãos, a cadeira de honra para que ela se sentasse ao seu lado na mesa de jantar. O salão de baile do Palacete Andrada, em Laranjeiras, cheirava a cera de abelha, água de rosas e ansiedade. Adélia Ferreira permanecia na sombra de uma porta em arco, com um uniforme simples quase se confundindo com a madeira escura das paredes. Era exatamente onde deveria estar, invisível. Durante 22 anos, invisibilidade tinha sido sua melhor defesa. Segurava uma bandeja de prata contra a cintura. Os pés doíam dentro de botinas usadas, 2 números maiores que o necessário. Observava os convidados girando sobre o piso encerado. Para eles, aquilo era temporada de casamentos. Para Adélia, era uma coleção de problemas. Homens bêbados derramavam vinho em tapetes caros. Moças desmaiavam e exigiam sais aromáticos. Senhoras pediam chá quando a cozinha já estava fechando. Romance, concluíra Adélia havia muito tempo, era luxo de quem não precisava esfregar o próprio chão. Do outro lado do salão, Afonso de Alencar estava encostado numa coluna, cercado por viúvas importantes e mães de jovens em idade de casar. Parecia um cervo cercado por cães. Afonso tinha 30 anos. 5 anos antes herdara o título, grandes propriedades rurais e dívidas produzidas por um pai viciado em jogo. Desde então passara cada dia arrancando o nome da família da ruína, contrato por contrato, safra por safra, venda por venda. As contas finalmente estavam positivas. A sociedade decidiu que agora ele devia se casar. Afonso detestava aquilo. Detestava sorrisos ensaiados. Detestava risadas que surgiam 2 segundos depois de uma piada medíocre, apenas porque fora ele quem a fizera. Detestava que nenhuma mulher ali olhasse para ele e enxergasse um homem. Viam um título, uma casa em Botafogo, terras no interior de São Paulo, uma renda anual. Senhor Duque, certamente aprecia o talento de Dona Clara ao piano, insistiu a Condessa Andrada, empurrando uma jovem morena para perto dele. Sou quase surdo para música, senhora. Era mentira. Afonso tocava violoncelo muito bem, mas a mentira abriu 3 segundos de fuga. Ele aproveitou. Passou por uma cortina pesada e entrou no corredor de serviço, estreito e mal iluminado. Queria ar. Qualquer ar que não cheirasse a casamento negociado. Virou uma esquina e esbarrou em alguma coisa. Vidro caiu. Olhe por onde anda. A voz foi seca, sem delicadeza. Afonso piscou. Uma moça estava agachada, recolhendo os cacos de 2 taças. Uniforme cinza, avental branco, cabelos presos com força, embora alguns fios tivessem escapado e grudassem na testa suada. Ela não levantou o rosto, não fez reverência, só recolheu o vidro. Peço desculpas, disse Afonso. A frase soou estranha até para ele. Duques não costumavam pedir desculpas à criada. Desculpa não compra cristal novo. Provavelmente vão descontar do meu pagamento. 2 taças. 1 semana de pão. Cuidado, tem um pedaço perto da sua bota. Afonso ficou olhando. Você sabe quem eu sou? A moça finalmente ergueu os olhos. Eram castanho esverdeados, cansados, cercados por sombras. Examinou o corte perfeito do casaco, o anel de sinete e as botas. Sei, senhor, é o Duque de São Clemente. Levantou-se. E está no meu corredor. Afonso riu. Foi a primeira risada verdadeira da noite. Seu corredor? O corredor dos empregados. É por aqui que passamos para encher as taças e limpar a sujeira sem que vocês precisem pensar em como as coisas aparecem prontas. Ela indicou o chão. Agora, se me permite, preciso jogar isto fora antes que alguém corte o pé e suje o mármore com sangue. Tentou passar. Afonso não se moveu de imediato. Qual é seu nome? Adélia. Ele repetiu. Adélia. Nome simples. Firme. Você fala assim com todos que estão acima da sua posição, só com os que quebram coisas que eu tenho de limpar. Adélia encarou-o sem medo e sem admiração. Havia apenas cansaço.
Volte para a sua festa, disse ela um pouco mais baixo. Estão esperando que escolha uma delas. Passou por ele. Cheirava sabão, limão e fumaça de cozinha. Afonso ficou olhando o corredor vazio. Do salão veio o início de uma valsa. A tradição dizia que o homem de posição mais alta devia liderar a última dança antes do jantar com a mulher que pretendia favorecer. Afonso olhou para o corredor, depois para o salão. Uma clareza imprudente tomou conta dele, ajustou os punhos e voltou. As mães já haviam reposicionado as filhas. As moças fingiam conversar, mas acompanhavam cada passo dele. Afonso atravessou a pista. Passou por Dona Clara. Passou pela filha loira de um grande fazendeiro. Passou por uma herdeira de companhia de navegação. Não parou até alcançar a parede próxima à entrada da cozinha. Adélia tinha voltado com uma bandeja cheia de taças. Esperava o começo da valsa para cruzar o salão sem chamar atenção. Afonso parou diante dela. O silêncio caiu como antes de um acidente. Adélia segurou a bandeja com mais força. Senhor Duque, falou entre os dentes. Está bloqueando a passagem. Coloque a bandeja em algum lugar. Não, Adélia, estou trabalhando. Pela primeira vez o medo apareceu. Não por ele ser duque, por ela saber o que pessoas ricas faziam quando estavam entediadas. Uma brincadeira podia lhe custar o emprego. Se eu largar isto e a senhora da casa reclamar, amanhã estou na rua. Afonso baixou a voz. Não estou fazendo uma brincadeira, estendeu as mãos. Não arrancou a bandeja. Pousou os dedos sobre os dela e, devagar, retirou o peso. Colocou a prata numa mesa lateral. Uma taça balançou. Não caiu. Então ofereceu a mão. Alguém arfou. A condessa Andrada deixou o leque cair. O estalo no piso pareceu tiro. Dance comigo. Adélia olhou para a mão dele. Depois para o salão. Centenas de olhos. Alguns indignados. Outros divertidos. Homens jovens já escondiam sorrisos, esperando o momento em que a criada tropeçaria e completaria a piada. Estão rindo do senhor, murmurou. Deixe. As opiniões deles não pagam meu aluguel, nem o meu. Adélia quase respondeu que homens com palácios não tinham aluguel. Eu não sei valsar, eu conduzo. Ela olhou novamente para o rosto dele. Não havia deboche. Havia desafio, não a ela, ao salão inteiro. Adélia passara a vida diminuindo o próprio corpo para não ser notada. Se seria demitida de qualquer jeito, ao menos a história valeria a fofoca. Limpou a mão no avental, gesto deliberadamente impróprio. Colocou-a na dele. Afonso a levou para a pista. O maestro empalideceu. Ergueu a batuta. A orquestra tropeçou nas primeiras notas e encontrou o compasso. A mão de Afonso pousou na cintura de Adélia. O calor atravessou o algodão barato. Ela ficou rígida. Passo, desliza, fecha, murmurou ele perto de seu ouvido. Siga meu peso. Na segunda volta, a botina pesada de Adélia hartou a pato dele. Eu avisei. Está indo bem. Isso porque o senhor não vai pagar pelo sapato. Afonso quase riu. Pare de pensar neles. Fácil dizer. O senhor sai daqui de carruagem. Eu fico para lavar os pratos. Você não vai lavar pratos amanhã. Adélia ergueu o rosto. Isso é ameaça? Promessa. Continuaram. O contraste chamava mais atenção do que qualquer escândalo planejado. Afonso em preto, camisa branca e postura de homem criado para salões. Adélia de cinza, avental manchado, cabelos escapando dos grampos. Ela cheirava a cozinha e sabão. Para Afonso era o cheiro mais honesto daquela casa. Passaram perto de um grupo. Adélia ouviu. Capricho. Provocação. Ele enlouqueceu. Deve cheirar a repolho. O corpo dela enrijeceu. Tentou afastar-se. Afonso apertou a mão em sua cintura o suficiente para mantê-la no compasso. Eles estão ofendidos com você, disse. Porque sou pobre. Porque é real. Adélia olhou para ele. Pessoas que passam a vida fingindo ficam nervosas perto de alguém que não tem luxo para fingir. A música cresceu. Por 3 minutos, Adélia Ferreira, criada invisível, tornou-se o centro da temporada carioca. Quando a última nota acabou, Afonso não a soltou de imediato. Fez uma reverência perfeita. Adélia respondeu com um aceno duro, sem saber que outra coisa deveria fazer. A condessa Andrada avançou. O rosto estava vermelho. Senhor Duque, o jantar está servido. Talvez possamos encerrar esta demonstração. Ela não olhou para Adélia. A criada havia voltado a ser objeto. Afonso ofereceu o braço. Adélia arregalou os olhos.
Senhor Duque, engasgou a condessa, os empregados comem na cozinha. A expressão de Afonso mudou. O homem cansado desapareceu. Restou o Duque. Dona Adélia é minha convidada. A voz atravessou o salão. Ninguém riu. O caminho até a sala de jantar pareceu uma marcha para a execução. Adélia apoiou a mão no braço de Afonso. Sentia o estômago embrulhado. As pessoas abriam passagem. Ela manteve o queixo erguido. Se ia queimar, olharia para o fogo. A mesa comportava dezenas de pessoas e brilhava sob candelabros de prata. Fazões, carnes, frutas, porcelana e cristal ocupavam cada espaço. Normalmente, Adélia estaria junto à parede, esperando o momento de trocar pratos. Viu Dona Rita, a governanta, perto da despensa. A mulher tinha a boca entreaberta. Adélia fez um movimento mínimo com a cabeça. Eu não pedi isso. Afonso caminhou até a cabeceira. À sua direita ficava a cadeira de maior honra depois da dele, oficialmente rezer mais importante da noite. Dona Clara certamente esperava sentar ali. Afonso puxou a cadeira. Olhou para Adélia. Sente-se. O salão inteiro pareceu prender o ar. Dançar com criada podia ser chamado de excentricidade. Colocar uma criada no lugar de honra era outra coisa. A disposição de uma mesa era um mapa de hierarquia. Afonso acabara de rasgá-lo. Adélia hesitou. Se eu sentar, vão me destruir quando o senhor sair. Não vou sair, a voz dele baixou. E gostaria de ver quem tenta. Adélia respirou, alisou o avental manchado. Sentou. O veludo era absurdamente macio. Afonso ocupou a cabeceira. A condessa Andrada tomou o lugar à esquerda como quem se sentava sobre brasas. Os demais convidados foram se acomodando. Os criados começaram a servir sopa. Jovens que Adélia conhecia da cozinha aproximavam-se tremendo, sem saber se deveriam tratá-la como colega ou dama. Ela deu a Tomé, um rapaz que quase derrubou a jarra, um pequeno sorriso de tranquilidade. Por vários minutos, só houve som de talheres. Até que Barão de Resende, homem idoso de rosto pesado e língua cruel, resolveu atacar. Dona Adélia, perdoe minha ignorância. De qual família Ferreira a senhora descende? Dos Ferreira de Minas? Talvez. A mesa ficou quieta. Todos esperavam que ela inventasse, ou corasse, ou chorasse. Afonso pousou a colher. Adélia foi mais rápida. Meu pai caçava ratos na região portuária da Saúde, senhor Barão. A voz saiu clara. Morreu de doença quando eu tinha 9 anos. Minha mãe lavou roupa para fora até os pulmões não aguentarem mais o sabão forte e a umidade. Trabalho em cozinhas desde os 11. Não tenho linhagem, dote ou instrução formal. Aprendi a ler com jornais velhos e livros descartados. Olhou diretamente para o barão. Não existe mistério. Sou exatamente o que pareço. A sociedade funcionava por eufemismo. Verdade crua era uma arma para a qual ele não possuía defesa. Que trabalhadora, murmurou a condessa Andrada. Afonso soltou um riso baixo. Levantou levemente o copo em direção a Adélia. Trabalhadora, honesta e sem medo. Qualidades raras em nossas mesas. O barão resmungou. Mais adiante, uma jovem chamada Teresa se inclinou. A senhora realmente lê jornais? Quando? Consigo. O que acha das novas tarifas sobre farinha importada? A pergunta era sincera. Adélia percebeu inteligência nos olhos da moça, quase sufocada por lições de etiqueta. Acho estranho homens que nunca assaram um pão decidirem o preço da farinha para quem depende dela. Alguns rostos se fecharam. Adélia continuou. Tarifa pode proteger produtor, mas quando é desenhada por quem só enxerga a renda da propriedade e não o preço na venda, vira conta ruim e moral pior. Um silêncio pesado. Opinião política. De uma mulher. Criada. Afonso recostou-se. Um sorriso lento apareceu. Conta ruim, repetiu. Olhou para Adélia como se tivesse acabado de encontrar alguma coisa que procurava sem saber. Dona Adélia, creio que vamos nos entender muito bem. Ela sustentou o olhar. Uma pequena rachadura abriu-se no muro que carregava no peito. Ele não estava zombando. Estava ouvindo. Na manhã seguinte, o porão dos empregados não ofereceu nenhum milagre. Dona Rita apareceu antes da entrega do leite. Arrume suas coisas, Ferreira. Adélia já esperava. Recebo a semana. A governanta riu sem humor. A condessa queria chamar a polícia e dizer que você roubou o juízo do duque. O mordomo convenceu a senhora a se limitar à demissão.
Adélia assentiu. Sua vida cabia numa bolsa de lona. 2 mudas de roupa, meias remendadas, um pedaço de sabão, um jornal velho. Saiu pela porta do beco sob garoa fria. Precisava encontrar hospedagem barata e talvez vender alguma coisa antes do fim do dia. Dona Adélia, ela parou. Uma carruagem preta esperava na entrada do beco. Afonso estava encostado no muro, ainda com as roupas formais da noite anterior sob um casaco pesado. Esperou aqui? Imaginei que a Condessa Andrada não permitiria sua saída pela porta da frente. Adélia apertou a bolsa. Então viu sua brincadeira chegar ao resultado natural. Fui demitida. O senhor virou escândalo. Parabéns. Tentou passar. Afonso entrou no caminho. Não foi brincadeira. Palavras num jantar não compram carvão, senhor. Então venha trabalhar para mim. Adélia parou. Fazendo o quê? Escrituração. Ela quase riu. Afonso não. Meu administrador no interior manda livros que não fecham. Diz que são perdas agrícolas, variação de mercado, chuva, praga e Deus sabe mais o quê. Homens formados que contrato para verificar repetem as mesmas desculpas. Deu um passo mais perto. Você sabe o preço da farinha. Sabe quanto sabão se usa num chão. Sabe quando um número parece plausível para rico, mas impossível para quem realmente compra as coisas. Adélia estreitou os olhos. Quero uma criada para auditar suas fazendas. Quero você para auditar minhas fazendas. E quanto paga? 1,2 milhões por ano, moradia e alimentação incluídas. Adélia ficou imóvel. Era mais dinheiro do que imaginara ganhar em muitos anos. Independência. Mas cordas lançadas por homens poderosos nem sempre vinham sem laço. Um duque contratando ex-criada para revisar contas. Vão dizer que enlouqueceu. Afonso tirou a bolsa pesada das mãos dela. A sociedade disse isso ontem. Abriu a porta da carruagem. Vamos dar a eles um motivo melhor para continuar falando. O Solar São Clemente, em Botafogo, não parecia uma casa. Parecia um escritório que por acaso tinha quartos. Ao contrário do Palacete Andrada, sempre cheio de visitas, música e gente querendo ser vista, ali predominavam madeira escura, silêncio e trabalho. Adélia recebeu um quarto no 3º pavimento. Tinha janela para um jardim pequeno, colchão de penas e uma banheira de cobre. Na primeira noite, ficou acordada olhando para o teto. Esperava que alguém entrasse para dizer que tudo fora engano. Ninguém entrou. No 3º dia, já estava instalada numa mesa grande no canto da biblioteca particular de Afonso. Usava um vestido simples de lã azul escuro, sem rendas e sem enfeites. Parecia governanta. Trabalhava como máquina. Ele está roubando, senhor. Adélia não levantou os olhos do livro-caixa. Afonso estava numa poltrona perto da janela, com um copo de rum escuro. Penha? O nome do administrador-chefe. Tenha certeza. Ele trabalha para a família há 20 anos. 20 anos é tempo suficiente para aperfeiçoar qualquer fraude. Os dedos de Adélia desceram por uma coluna. Veja isto. Reparos nos telhados das casas de trabalhadores do setor sul. Ele registrou 300 telhas francesas a um preço alto. Afonso se aproximou. E ninguém cobre casa de colono com telha importada quando há cerâmica local por uma fração do preço. Adélia apontou. Ele cobra da propriedade como se comprasse material caro, entrega o barato e embolsa a diferença. Afonso fez a conta de cabeça. Quanto? Neste grupo, mais de 600 mil réis. Só aqui. Há 12 reparos parecidos. Fechou o livro. Seu administrador não é incompetente. É ladrão organizado. Afonso apoiou uma mão na mesa e se inclinou para ver a marcação. Ficou perto demais. Adélia percebeu o calor do corpo dele. Manteve os olhos no papel. Por que meus contadores não viram? Porque seus contadores estudaram números. Ela ergueu o rosto. Eu estudei falta de dinheiro. Afonso esperou. Um homem rico vê uma telha cara e pensa que construção custa caro. Quem já morou sob goteira sabe quanto custa uma telha comum. Seus contadores conhecem teoria, não conhecem preço de necessidade. Afonso a observou em silêncio. Você é uma criatura assustadora, Adélia Ferreira. Sou prática. Voltou ao livro. Os recibos do ferreiro também estão errados. A menos que seus cavalos estejam usando ferraduras de prata. Durante um mês, esse foi o ritmo deles. Horas na biblioteca, livros abertos, listas de fornecedores, contratos.
A fofoca do lado de fora crescia. Diziam que o Duque de São Clemente instalara uma amante de origem baixa em casa. Diziam que ela o chantageava. Diziam que era feiticeira. Adélia não respondeu a nenhuma versão. Trabalhou. Descobriu encarregados corruptos. Renegociou compras. Cortou pagamentos duplicados. Em 4 semanas, eliminou gastos que somavam dezenas de contos de réis por ano. Afonso, em troca, tratava suas conclusões com um respeito que Adélia não sabia administrar. Perguntava sua opinião, mandava trazer comida quando ela esquecia de jantar. Pedia que explicasse um cálculo em vez de fingir que já entendera. Não a tocava, mas olhava. A mancha de tinta no rosto. O jeito de morder o lábio quando uma soma não fechava. A pausa antes de dizer que alguém estava mentindo. Adélia sabia combater desprezo. Não sabia como se defender de ser valorizada. A primeira prova pública veio por causa de um grande projeto ferroviário. Afonso investira pesado num ramal que ligaria parte do Vale do Paraíba a um ponto de embarque mais eficiente no litoral. Os principais financiadores deveriam se reunir para revisar projeções de carga, manutenção e receita. Tradicionalmente, uma conversa dessas aconteceria num clube masculino. Afonso recusou. Recebeu todos na biblioteca. "Você vai participar", disse a Adélia naquela manhã. Ela levantou a cabeça. "Não, vai. São barões, conselheiros e grandes fazendeiros. E estão usando projeções que você demonstrou estarem erradas. Eles não vão ouvir uma mulher. Vão ouvir porque meu dinheiro é o maior dinheiro na mesa." Afonso cruzou os braços. "E porque você está certa." No começo da tarde, chegaram Barão de Resende, Conde de Valadares e mais 2 investidores. Pararam ao ver Adélia sentada junto aos mapas. Resende reconheceu a mulher do jantar. Seu rosto endureceu. "São Clemente, viemos discutir um empreendimento de centenas de contos." "Por que há uma doméstica na sala?" "Dona Adélia não é doméstica." Afonso sentou-se à cabeceira. "É minha auditora principal. Vai conduzir a revisão das projeções." O Conde de Valadares riu de nervoso. "Afonso, por favor." "Brincadeiras à parte, isto é negócio." "A brincadeira", disse Adélia levantando-se, "é um modelo de receita que ignora quase 1/3 do tempo real de transporte." Os homens olharam para ela. "Absurdo", respondeu Resende. "Os cálculos foram feitos por engenheiros. Engenheiros que assumiram velocidade média constante." Adélia foi até o mapa preso à parede. Apontou para o trecho de serra. "O ramal fica em via única nesta passagem. Trem subindo precisa esperar a composição que desce, e o pátio de cruzamento mais próximo fica longe demais. Em dia de carga plena, haverá fila." Valadares franziu a testa. "Quanto?" "Até 4 horas por composição em semanas de pico." "Isso é especulação." "Não." Adélia abriu uma pasta. "Usei os horários das linhas já operadas em trechos semelhantes e o volume que os senhores projetam transportar." Bateu o dedo na tabela. 4 horas extras significam maquinista, foguista e carregadores pagos por mais tempo. Consumo maior de combustível. Atraso no retorno dos vagões e menor número de viagens por semana. Sua margem desaparece antes do café chegar ao porto. Silêncio. Dessa vez não era choque social. Era medo financeiro. Resende aproximou-se. Não tinha resposta para a conta. Atacou a pessoa. "Quem pensa que é?" A voz saiu baixa e venenosa. "Uma rata de cozinha lê 2 livros e acha que pode ensinar homens que administram terras desde antes de ela nascer?" Adélia ficou imóvel. Seu lugar é ajoelhada esfregando fogão, não discutindo ferrovia. A cadeira de Afonso caiu para trás. Ele atravessou a sala antes que qualquer homem reagisse, não bateu em Resende. Ficou tão perto que o barão recuou por instinto. "Peça desculpas." "Afonso, não seja ridículo." "Peça desculpas a Dona Adélia." A voz do Duque era quase um sussurro. Resende riu sem convicção. "Vai arriscar um empreendimento por causa de uma empregada?" Afonso inclinou a cabeça. "Tenho títulos de dívida sobre 2 propriedades suas." A cor do barão mudou. "Posso exigir pagamento amanhã. Vender o que for necessário para cobrir a cobrança. O senhor ficará com o título e pouco mais." Afonso não piscou. "Peça desculpas." Resende engoliu. Virou-se para Adélia. "Falei de modo impróprio." Pausa. "Peço desculpas." Adélia o encarou. Não sentiu vitória. Sentiu cansaço. "Aceito." Recolheu seus papéis. "Os ajustes estão no livro azul."
Se os senhores já terminaram de examinar meu nascimento, podem examinar os números. Saiu. Andou até o segundo pavimento com a coluna reta. Só quando chegou à escada lateral as pernas cederam. Sentou-se no degrau, escondeu o rosto nas mãos. Tinha vencido, e ainda assim se sentia vazia. Eles nunca a veriam primeiro como cérebro. Sempre haveria alguém disposto a lembrar que um dia lavara panelas. Passos pesados subiram. Afonso sentou-se ao lado. Não se importou com poeira na roupa. Pegou as mãos dela e afastou-as do rosto. São tolos. São seus iguais. A voz de Adélia saiu baixa. E tem razão numa coisa. Eu não pertenço a esse mundo. Não. Afonso apertou as mãos ásperas entre as dele. Eles é que vivem fingindo que nascer num quarto caro é mérito. Adélia olhou para ele. Você construiu conhecimento de onde não havia nada. Eles herdaram posição e chamaram de competência. O polegar dele passou sobre os calos. Você pertence a qualquer lugar onde decidir ficar. A frase machucou de tão boa. Adélia puxou as mãos. Precisou fazer esforço. Está cansado? Não. Acabou de ameaçar um barão. A adrenalina faz gente dizer bobagem. Eu não digo o que não quero dizer. Então é um idiota. Ela se levantou depressa. Não pode precisar de mim. Por quê? Porque sou conveniente agora. Porque organizo contas. A voz começou a falhar. Quando tudo estiver certo, vai precisar de esposa de família, com dote, educação e nome. Alguém que saiba tocar piano sem assustar cachorro. Não quero isso. Vai ter de que... Afonso levantou. Quem decidiu? Seu mundo. Que se dane meu mundo. A frase ecoou. Adélia o encarou. Eles vão destruí-lo por isso. Rezende vai aos clubes. Vai convencer investidores a sair. Vão dizer que é um louco conduzido por uma criada. Deixem. Afonso deu um passo. Sobrevivi às dívidas do meu pai. Posso sobreviver à opinião deles. Tocou o rosto de Adélia com cuidado. O polegar limpou uma mancha de tinta. Fique. Ela fechou os olhos por um instante. Não como funcionária. Não como escândalo. A voz dele baixou. Fique porque sem você tudo volta a ser barulho. Adélia recuou. Tenho trabalho nas projeções. Passou por ele. Refugiou-se nos números. Durante uma semana, a biblioteca virou um campo de batalha silencioso. Afonso não insistiu. Também não se afastou. Sentavam-se frente a frente, trabalhando, cada frase não dita ocupando mais espaço que os relatórios. A retaliação veio numa madrugada. Um mensageiro chegou pouco depois da meia-noite, coberto de barro. Afonso leu o despacho no vestíbulo, à luz de uma lamparina. Adélia apareceu na escada envolta num xale grosso sobre a camisola. O que aconteceu? Pararam a obra. Afonso amassou o papel, no trecho da serra. Queimaram parte do estoque de madeira. O encarregado diz que os trabalhadores entraram em greve. Por quê? O delegado local afirma que o novo orçamento reduziu salários. Adélia desceu os últimos degraus. Mentira. Afonso ergueu os olhos. Como sabe? Porque eu fiz o orçamento. Ela puxou o papel da mão dele. Cortamos intermediação, não salário. Alguém contou outra história aos homens. Rezende. Provavelmente. Afonso foi até a porta. Vou para o canteiro. Agora, se o resto da madeira queimar, o projeto perde meses. Então eu vou junto. Afonso virou. Não. Você vai chegar de casaco bom dizendo a 200 homens, com ferramentas na mão que obedeçam porque é duque. Adélia cruzou os braços. Eles vão jogar você no barranco. Sou o empregador. Eles estão com medo de perder comida. Ela já caminhava em direção ao corredor dos empregados. Homem com fome não reconhece brasão. Adélia. Vou buscar minhas botas. Olhou por cima do ombro. Você vai precisar de tradutora. A viagem até o canteiro de obras foi brutal. Usaram a carruagem mais rápida de Afonso e trocaram de cavalo sempre que podiam. A estrada estava encharcada por 3 dias de chuva. O interior do veículo cheirava a palha molhada, óleo e lã úmida. Adélia não dormiu. Enrolada em mantas, manteve 4 livros de registro no colo e trabalhou sob a luz instável de uma lamparina. Conferia valores a cada parada, protegendo as páginas sempre que a carruagem dava um salto num buraco. Chegaram ao trecho em obras ao amanhecer. A paisagem era lama. Valas abertas, madeira encharcada, carroças atoladas, ferramentas largadas no chão. O cheiro de pinho queimado permanecia no ar. 2 depósitos tinham virado montes escuros de carvão e fumaça.
Perto da barraca administrativa, mais de 200 trabalhadores estavam reunidos. Homens de ombros largos, roupas cobertas de barro, mãos fechadas em cabos de picaretas e pás. Quando Afonso desceu, o grupo se moveu. Um murmúrio baixo cresceu. Para eles, Afonso parecia exatamente o que esperavam odiar. Casaco bem cortado, botas de couro, luvas limpas demais. Outro proprietário distante que via suor como linha de despesa. Adélia desceu atrás dele. Usava o vestido de trabalho mais antigo que tinha. A barra tocou a lama. Ela não tentou protegê-la. Caminhou direto para o grupo. Um capataz enorme chamado Mendes saiu da primeira fileira. Tinha o rosto vermelho de cachaça e uma pá pesada apoiada no ombro. "Volte para a carruagem", moça gritou. "Hoje ninguém aqui aceita ordem de mulher nem de duque." Adélia parou a poucos passos. As botas afundaram no barro. "Você é Mendes." "Sou. Subempreiteiro da equipe do Corte Norte." O homem sorriu para os trabalhadores. "E falo por todos que não vão trabalhar por salário de fome." "Ótimo." Adélia tirou uma folha da bolsa de lona. "Então vamos falar de fome." O sorriso dele diminuiu. "Seus pedidos mensais registram 50 barris de carne seca para esta equipe." Mendes abriu os braços. "Homem cavando serra precisa comer. Há 210 trabalhadores." Adélia elevou a voz. 50 barris dariam mais carne por homem do que recebe soldado de quartel bem abastecido." Virou-se para os operários. "Quem aqui comeu a quantidade registrada ontem?" Ninguém respondeu. "Quem recebeu sequer metade?" Um homem mais velho, com cicatriz no queixo, falou. "Ontem teve caldo ralo, feijão e uns pedaços de gordura." "Exatamente." Adélia voltou-se para Mendes. "Porque 35 desses barris não chegam ao canteiro." O rosto do capataz endureceu. "Cuidado. Saem daqui toda sexta-feira em carroça e são vendidos numa venda da estrada." Alguns trabalhadores começaram a olhar uns para os outros. Adélia abriu outro papel. "Tenho as notas de saída, os horários e o nome de quem recebe." Mendes deu um passo. "Mentira." "Não." A voz dela ficou mais forte. O orçamento não cortou salário nenhum. Agora falava para todos. "Cortou o dinheiro que Mendes recebia por comida que vocês nunca comiam, madeira que nunca chegava e horas de serviço que nunca existiram." Um murmúrio cresceu. Barão de Resende ajudou a espalhar que o duque queria reduzir pagamento porque homens revoltados seriam úteis contra o projeto. Mendes tentou interromper. Adélia gritou por cima. "Usaram o medo de vocês para proteger roubo." Retirou um maço de contratos. "Estes são os novos termos. O pagamento básico aumenta em R$ 200 por dia. A partir de sábado, o dinheiro é entregue diretamente por um pagador da propriedade." Fez uma pausa. Sem capataz no meio, os olhos foram para mim. "Também haverá fornecedor contratado diretamente para carne, feijão e farinha. A quantidade entregue será conferida por 2 trabalhadores escolhidos pela própria equipe." O homem da cicatriz ergueu a voz. R$ 200 a mais, em mão? Em mão. Todo sábado? Todo sábado." Ele olhou para Afonso. O duque ainda estava ao lado da carruagem, deixando Adélia falar. O trabalhador voltou-se para ela. Cuspiu nas mãos, ajustou a picareta e apontou para a vala. "Então chega de perder manhã. Vamos trabalhar." Um homem seguiu, depois outro. Em menos de um minuto a multidão se desfez. Mendes ficou sozinho. Adélia não comemorou. A descarga de tensão fez seus joelhos enfraquecerem. Algo pesado caiu sobre seus ombros. Afonso colocara o próprio casaco forrado nela. Entrou na lama. Pegou a mão fria de Adélia sem se importar com quem estava olhando. "Você salvou a obra. Eu acertei a conta." A voz dela tremia. Era só isso. "Não." Afonso apertou os dedos dela. "Você fez 200 homens entenderem quem estava roubando a comida deles." Adélia olhou para o canteiro voltando à vida. Pais atingiam barro. Carroças começavam a se mover. Homens gritavam ordens. O projeto respirava de novo. Quando retornaram ao rio, descobriram que a vitória no barro custara caro na sociedade. Convites desapareceram. Pessoas que antes buscavam Afonso para investimento, agora mandavam desculpas. No teatro, conhecidos evitavam seu camarote. A Condessa Andrada atravessou uma rua para não cruzar com a carruagem dele. Resende espalhava que o duque entregara negócios a uma mulher sem nascimento. Eles estavam ganhando a guerra dos números e perdendo a guerra das aparências.
Uma noite, cerca de um mês depois, Adélia encontrou Afonso sozinho no salão escuro. O fogo estava quase apagado. Ele segurava um copo, mas não bebia. Carvalho saiu do conselho do clube, disse sem olhar para ela. Metade dos outros o seguiu. Adélia sentiu um nó no estômago. Era o que avisara. Amor podia parecer corajoso dentro de uma biblioteca. O mundo tinha ferramentas para cobrar a conta. Afonso. Ele levantou os olhos. Fechei o trimestre. As propriedades estão seguras. A ferrovia continua de pé. E? Você não precisa mais de mim. Afonso ficou imóvel. Não diga isso. Preciso. Adélia respirou. Veja o que está acontecendo. Seu nome, sua posição, seus negócios, meus negócios estão melhores. Não é só dinheiro. Ela se levantou. Você tem dever com sua família. Com o título. Não pode viver como pária porque resolveu enfrentar todo mundo por minha causa. Afonso pousou o copo. E o que pretende fazer? Vou embora pela manhã. A voz quase falhou. Juntei dinheiro suficiente. Posso abrir uma pequena livraria em Niterói ou talvez em São Paulo. Sei fazer contas. Consigo viver. Não. É um plano lógico. Afonso levantou-se tão rápido que a cadeira caiu. Que se dane a lógica. Atravessou o salão. Você acha que eu quero voltar àqueles homens? Que sinto falta de um clube cheio de covardes. É seu mundo. Meu mundo é onde você está. As palavras saíram duras. Adélia sentiu os olhos arderem. Não diga isso. Por quê? Porque amanhã pode se arrepender. Afonso enfiou a mão no bolso interno do casaco. Não tirou uma caixa de joia. Tirou um documento dobrado, selado, e estendeu para ela. Adélia reconheceu o carimbo FI oficial. O que é? Licença especial para casamento. Ela parou de respirar. Você enlouqueceu. Estou perfeitamente lúcido. Afonso se aproximou. Você disse que eu precisaria de uma mulher com dote? Precisa. Não. Ele balançou a cabeça. Precisa. Não. Da mulher que entrou no barro e enfrentou 200 homens, porque sabia que eles estavam sendo roubados. A voz baixou. Preciso da mulher que encontra erro em livro caixa, que discute comigo, que me diz quando estou sendo arrogante e que entende que a autoridade sem verdade não serve para nada. A Adélia olhou para o documento. Eles nunca vão me aceitar. Talvez não. A resposta foi imediata. Vão cochichar, vão encarar, vão tentar humilhar. Afonso chegou mais perto. Mas nunca, jamais vão fazer isso na minha presença sem resposta. Não se ajoelhou. Nenhum dos dois acreditava em gestos feitos só porque histórias mandavam. Ficou diante dela. E você nunca vai enfrentá-lo sozinha. Adélia pensou na cozinha, nas botinas largas, na bolsa de lona, na primeira bandeja, na lama, nos livros. No homem que tinha destruído parte do próprio círculo social para exigir que um barão pedisse desculpas a uma ex-criada. Pegou o documento. Eu não sei ser duquesa. Afonso sorriu. Ótimo. Ótimo. Você já viu o resultado produzido por quem passou a vida aprendendo a parecer uma. Adélia riu no meio das lágrimas. Isso não foi muito romântico. Posso tentar de novo? Não. Ela apertou o papel. Não estrague. Casaram-se discretamente. A notícia, entretanto, explodiu no Rio. Durante dias, jornais e salões falaram da criada transformada em duquesa. Alguns artigos eram cruéis, outros curiosos. Uns poucos lembravam que a mulher em questão tinha impedido um prejuízo enorme num projeto ferroviário. Adélia leu os primeiros. Depois parou. Não vai acompanhar? Afonso perguntou. Não. Por quê? Porque já sei ler, não preciso praticar com lixo. Afonso sorriu. Na primavera seguinte, o Palacete Andrada realizou seu grande baile. Era o tipo de evento criado para confirmar quem pertencia e quem não pertencia à sociedade. Quando o mestre de cerimônias bateu o bastão no mármore, a orquestra tocava uma valsa. Senhor Duque de São Clemente. O salão ficou quieto, esperavam Afonso sozinho, talvez derrotado, talvez cansado de desafiar os próprios pares. O mestre de cerimônias engoliu em seco. E Senhora Duquesa de São Clemente. Afonso entrou sob os lustres. Traje preto impecável. Adélia vinha em seu braço. Não usava coroa nem excesso de diamantes. Vestia veludo azul profundo, de corte limpo. Os cabelos estavam presos com elegância. A postura continuava a mesma da criada que respondera no corredor. Reta,
sem pedido de desculpas. A Condessa Andrada deixou o leque cair, exatamente como na primeira noite. Adélia ouviu o estalo, quase sorriu. Afonso inclinou-se. Vamos! Vamos acabar logo com isso. Entraram. Os cochichos os acompanharam. Eles não responderam. Chegaram à pista. Afonso colocou a mão na cintura dela. Adélia apoiou a mão no ombro dele. Eu ainda piso no seu pé, avisou. Agora posso mandar fazer outro sapato. Arrogante, a música começou. Desta vez, Adélia sabia valsar. Mas Afonso ainda conduziu. Não porque ela precisasse. Porque gostavam da forma como os dois se moviam juntos. Passaram por Resende. O barão evitou os olhos deles. Passaram pela Condessa Andrada. Ela inclinou a cabeça o mínimo exigido. Adélia respondeu da mesma forma. Nada mais. Quando o jantar foi anunciado, a lembrança da primeira noite pareceu atravessar a sala. Os convidados caminharam para a mesa com uma tensão quase cômica. Afonso foi para a cabeceira. À direita, a mesma cadeira estofada em vermelho. O mesmo lugar onde uma criada de avental manchado se sentara sob olhares de escândalo. Ele puxou a cadeira. Adélia não hesitou. Pousou a mão no ombro do marido. Sentou. Afonso ocupou seu lugar, pegou a taça. Olhou ao redor como se convidasse qualquer pessoa a contestar. Ninguém contestou. O primeiro prato foi servido. Adélia pegou a colher de prata. Observou o desenho do cabo por um segundo. Lembrou-se do barão de Resende perguntando de qual grande família ela vinha. Lembrou-se de responder que o pai caçava ratos. Lembrou-se da frase sobre farinha. Conta ruim. Moral pior. Afonso percebeu o pequeno sorriso. O que foi? Nada. Está calculando alguma coisa. Talvez. Ela olhou para a mesa, para os rostos que agora mediam cada palavra antes de soltá-la, para o homem ao lado, para as próprias mãos, ainda com pequenas marcas que nenhum vestido caro apagaria. Desta vez, murmurou, a conta fechou. Afonso ergueu a taça. Finalmente, Adélia tomou a sopa. Não precisava que aquela sala aceitasse. Esse tinha sido o erro de todos desde o início. Achavam que posição era uma porta controlada por quem já estava dentro. Adélia aprendera o contrário. Pertencer não era ser tolerada por gente arrogante. Era ter construído um lugar onde sua voz não precisava pedir licença. Ela começara num corredor de serviço, reclamando de 2 taças quebradas. Terminava à cabeceira da mesma sociedade que rira dela. Não porque um duque tivesse decidido elevá-la, mas porque, quando Afonso abriu a porta, Adélia fez todo o resto com as próprias mãos. E ele, para seu crédito, nunca tentou fingir que tinha sido diferente. Na saída do baile, já perto da madrugada, Adélia parou por um instante no corredor onde tudo começara. A casa tinha sido reformada em alguns pontos, mas aquele trecho de serviço permanecia quase igual. Madeira escura, iluminação fraca, a passagem estreita entre a cozinha e o salão. Afonso percebeu que ela não o acompanhava e voltou alguns passos. O que aconteceu? Adélia apontou para o chão. Foi aqui. Ele olhou. As taças. 2. Eu me lembro. Custariam 1 semana do meu pão. Afonso apoiou um ombro na parede. Eu também lembro dessa parte. Adélia sorriu. Na época, achei o senhor um idiota. Ela lhe lançou um olhar. Na época, eu tinha certeza. Afonso riu. Do fundo do corredor vieram passos. Um criado jovem apareceu carregando uma bandeja, viu os dois e quase voltou pelo caminho de onde viera. Adélia reconheceu Tomé. Ele estava um pouco mais velho, agora com uniforme de criado de sala em vez de ajudante. Tomé. O rapaz parou. Senhora Duquesa, fez uma reverência tão rígida que Adélia precisou conter um sorriso. Você quase derrubou água no meu colo naquela primeira ceia. O rosto dele ficou vermelho. Lembro, senhora. Eu também estava com medo. Tomé pareceu surpreso. Adélia olhou para a bandeja. Está pesada? Um pouco. Então não fique parado conversando com gente que bloqueia corredor de serviço. Afonso virou o rosto para esconder a risada. Tomé sorriu, aliviado, e seguiu. Adélia observou o rapaz desaparecer. É estranho. O quê? Entrar nesta casa e saber exatamente o que acontece do outro lado das portas. Afonso a encarou. É uma das razões pelas quais você é melhor em administrar pessoas do que quase todo mundo que conheço. Porque carreguei bandejas, porque sabe que uma bandeja pesa. Adélia ficou quieta. Talvez fosse exatamente a diferença.
Rezende via trabalhador como custo. Penha via telha como oportunidade de desvio. Mendes via ração como mercadoria que podia roubar. A sociedade via criada como parte do cenário. Adélia sabia o peso real das coisas, do balde, da conta, do pão, da vergonha, e também da mão estendida quando ninguém mais esperava que ela pudesse escolher. Vamos embora, disse. Afonso ofereceu o braço. Desta vez Adélia aceitou sem pensar. No solar São Clemente, a vida continuou muito menos dramática do que as fofocas desejavam. Adélia não abandonou os livros depois do casamento. Pelo contrário, transferiu o pequeno escritório da biblioteca para uma sala maior, contratou 2 escriturários e estabeleceu um sistema de conferência em que nenhum administrador aprovava sozinho compra, obra e pagamento. Desconfia de todos? Perguntou Afonso ao ver o novo procedimento. Não. Adélia organizou 3 recibos. Só acho confiança e fiscalização coisas diferentes. Tomás de Aquino diria alguma coisa sobre isso. Tomás de Aquino nunca precisou fechar conta de telha. Afonso desistiu da comparação. Os trabalhadores das propriedades passaram a receber demonstrativos mais claros. Os fornecedores sabiam que preços seriam comparados. Os chefes sabiam que requisições poderiam ser conferidas no local. Não se tratava de bondade romântica, era ordem. Mas, na prática, ordem justa era mais humana do que a negligência elegante que existira antes. Afonso também mudou. Continuava odiando grandes festas. Continuava abandonando salões assim que conseguia uma desculpa. Mas já não usava o desprezo como proteção contra qualquer pessoa que se aproximasse. Às vezes tocava violoncelo à noite. Adélia descobriu por acaso. Parou na porta da sala de música, surpresa. Afonso percebeu. Sou quase surdo para a música, disse ela, repetindo a mentira que o ouvira contar na primeira noite. Ele abaixou o arco. Funcionou na ocasião. Dona Clara ficaria ofendida. Espero que já tenha se recuperado. Adélia entrou. Continue. Isso é uma ordem. Sou sua auditora principal. Agora é duquesa. Acúmulo de funções. Afonso tocou. Adélia sentou-se perto da janela. Não entendia técnica. Não precisava. Gostava de ver alguém fazer uma coisa que não servia para lucro, posição ou defesa. Apenas porque amava fazer. Talvez esse fosse o maior luxo que os dois tivessem conquistado. Não dinheiro, nem título. Espaço para existir sem atuar. Alguns membros da sociedade nunca aceitaram Adélia. Isso também não mudou. Em jantares, havia senhoras que conversavam com ela num excesso de educação que era apenas desprezo bem treinado. Havia homens que dirigiam perguntas financeiras a Afonso mesmo quando os documentos tinham sido preparados por Adélia. Afonso costumava responder da mesma maneira. Pergunte à minha esposa. No começo isso deixava os homens constrangidos. Depois passou a deixá-los cautelosos. Por fim, alguns começaram a perguntar diretamente. Adélia não comemorou cada pequena vitória. Não tinha tempo. Ainda existiam contratos ruins, chuvas, safras, atrasos, trilhos, animais dulciários honestos e funcionários nem tanto. A vida real não terminava quando a música de um baile acabava, e ela preferia assim. Numa tarde, meses depois, encontrou no fundo de um armário a velha bolsa de lona que trouxera ao sair do Palacete Andrada. 2 mudas de roupa cabiam ali, um pedaço de sabão, meias remendadas, um jornal, toda a vida que possuía naquela manhã. Adélia passou a mão pelo tecido gasto. Afonso entrou. O que é isso? Meu patrimônio quando comecei a trabalhar para você. Ele pegou a bolsa. Pesava menos do que alguns dos seus livros atuais. E valia mais. Afonso devolveu. Vai jogar fora? Adélia pensou. Não. Guardou de novo. Não quero esquecer quanto uma pessoa consegue carregar quando não tem opção. Afonso beijou-lhe a testa. Você não vai esquecer. Espero que não. Porque era isso que Adélia temia muito mais do que os cochichos. Não queria se tornar uma mulher que puxava a cadeira para si e esquecia quem continuava de pé junto à parede. Na noite em que dançara pela primeira vez com Afonso, achara que o maior risco era perder o emprego. Estava errada. O maior risco teria sido aceitar a ideia de que aquele emprego definia o limite de quem ela podia ser. Afonso abrira uma possibilidade. Adélia transformara a possibilidade em trabalho, voz e escolha.
Era por isso que, quando alguém ainda chamava a história dos dois de escândalo, ela não corrigia. De certo modo, tinha sido mesmo. O escândalo não era um duque amar uma criada. Era uma criada entrar numa sala onde todos acreditavam conhecer seu lugar e demonstrar que o lugar nunca lhes pertencera para distribuir.